Muitas pessoas me perguntam por que Eneagrama espiritual. A verdade, se o Eneagrama não for espiritual, você está sendo enganado. Porque não tem como separar a espiritualidade do Eneagrama. Uma vez que o Eneagrama é a grande oportunidade de você entender a sua jornada espiritual. Eu sou o Meda, Marco Meda, especialista em Eneagrama. E o meu despertar espiritual, ele aconteceu ao longo dos últimos 7, 8 anos. A partir do momento em que eu comecei a entender qual era a minha real missão nesse planeta, qual era a minha real forma de expressão aqui no plano terrestre, no planeta Terra. Eu tenho 45 anos de idade, eu estudei psicanálise, eu estudei processos de terapias holísticas, eu estudei psicoterapia transpessoal, eu estudei como funciona a mente humana, a psique humana. E por muitos anos eu fiquei preso num modelo engessado, quadrado, de ajudar as pessoas a entenderem que os seus problemas, um problema que talvez você enfrenta aí na tua casa, com seus pais, que talvez você não consegue perdoar seus pais. Por muitos anos eu fiquei preso num quadrado acreditando que nós poderíamos mudar as pessoas apenas pelo padrão das atitudes delas, das habilidades delas. Como se todos os bugs do ser humano, os meus e os seus, estivessem apenas aqui na nossa mente. Então basta um processo terapêutico cognitivo, comportamental, basta um processo terapêutico onde mergulhamos na tua mente e fazemos propostas para que você mude seu padrão mental e só. Não. Aqui comigo não funciona só assim. Porque você pode promover sim uma mudança em nível mental, claro que pode, mas ela é limitada. Ela não vai abranger o ser na sua totalidade. Eu vou mergulhar um pouquinho mais. Talvez grande parte dos seus desafios, e você não consegue mudar o seu padrão mental, e você já tentou várias vezes disseram assim para você, é só mudar a tua cabeça, é só mudar a tua crença, mas você não consegue. E você não consegue porque muitas vezes o seu desafio é emocional. Descendo para um nível mais profundo, olham para você e falam assim, então a questão é de inteligência emocional. Então não é só cuidar dos pensamentos, tem que cuidar das emoções. Ok, então para de ficar nervosinho, para de ficar estressada, para de raiva, para de medo, coragem, você é tão foda. E ainda assim, a coisa não funciona. E sabe o que é pior? Passa o tempo e você vê que aqueles pensamentos se tornam repetitivos na sua cabeça, aqueles estados emocionais estão te destruindo tanto que chega um momento em que o seu corpo já somatizou todas as doenças criadas pelo seu coração e pela sua mente. E aí, Meda, qual é a solução? Eu descobri com o meu próprio processo de cura que a minha cura não estava apenas no mental, que a minha cura não estava apenas no emocional, que a minha cura não estava apenas no corpo, mas que o processo de cura começava pelo processo espiritual. Foi quando eu percebi que eu poderia ir além da minha religião. Profundo respeito à minha religião, profundo respeito à sua religião, porque a espiritualidade não é apenas uma religião. Uma religião pode ajudar, mas uma religião pode cegar as pessoas no desenvolvimento espiritual delas. E eu percebi que eu precisava de alguma coisa na minha vida que me ajudasse a entender Deus, que ajudasse a entender as manifestações de Deus no plano terrestre. E eu chegava a perguntar, Deus, qual a minha missão? E talvez se a palavra Deus não faça sentido para você, troque a palavra Deus por qualquer outra palavra que possa fazer sentido aí agora para você. Energia, cosmos, qual a minha missão? Foi quando eu comecei a
estudar o Enneagrama e vi que o Enneagrama ajudava a gente a olhar para o mental, sim, entendendo comportamentos, ajudava a olhar para o emocional, sim, entendendo motivações emocionais de uma criança ferida do passado, e que o Enneagrama ajudava a entender tudo isso como se manifestava no meu corpo, me isolando, estando distante das pessoas ou querendo invadir as pessoas e machucar as pessoas, mas eu descobri dentro do Enneagrama a espiritualidade. Eu descobri 9 manifestações divinas, 9 manifestações de Deus, 9 projetos de missão divina que estão encarnados no centro e na alma do ser humano, para que o ser humano possa verdadeiramente cumprir a sua missão espiritual. Foi quando eu comecei a fechar os meus olhos e entrar em profundo processo de meditação, mergulhando e entendendo não o mundo externo, mas o mundo interno, e permitindo que essa energia começasse a vibrar dentro de mim. Isso não é de uma hora para outra, isso é um processo, isso é uma descoberta. E na hora que eu entendi o padrão que eu sou do Enneagrama, por exemplo, um 7, a Josi, minha esposa, entendeu o padrão que ela é do Enneagrama, por exemplo, um 2, e nós começamos a descobrir qual é a missão do 7 nesse mundo, qual é a missão do 2. E nos meus cursos, nas minhas abordagens, eu trago isso de uma forma profunda para você. Posso gravar mais coisas aqui, claro, para te trazer um pouquinho dessa missão de cada um dos tipos do Enneagrama. Vou colocar aqui nos comentários um resumo de cada uma dessas missões. Quando eu comecei a entender a minha missão, que eu, como representação de Deus, eu carrego a divina obra, o divino plano. No tipo 2, o tipo 2 carrega, por exemplo, a divina liberdade. Aí um 2 tem a divina liberdade de Deus deixar as pessoas serem quem elas querem ser. Mas o ser humano bugado no ego, na personalidade, trava todo mundo e não permite que as pessoas sejam livres. E aí o 2 passa a querer controlar as pessoas. Eu carrego o plano de Deus como um 7. Eu carrego a grande obra de Deus como um 7. Mas aí o ser humano bugado na personalidade fica preso nesse padrão, acreditando que eu tenho que ter o plano, que eu tenho que ter o controle das coisas. Não. Há uma diferença gigante entre o ego, a personalidade e a essência que é divina. Se você está aprendendo Enneagrama sem espiritualidade, estão enganando você. Se você quer ir mais além, se você quer descobrir esse despertar espiritual através do Enneagrama, me escreve aqui, deixa seu comentário. E com isso, você consegue inclusive me ajudar a trazer para você aquilo que você precisa dentro do mundo do Enneagrama. Eu te vejo no próximo vídeo.